A gente já tem vários modelos, acho que um spoiler que eu posso dar, né, que a gente já tem, se eu não me engano, 6 modelos que já estão no ambiente de ACC, né, nosso. Então, isso eu acho que é outra vantagem, né, de todo esse fluxo de MLOps que foi criado. Então, você tem um ambiente que você desenvolve, um ambiente que você valida e um ambiente que você coloca em produção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Hoje, o nosso papo é sobre como dados e inteligência artificial estão ajudando a resolver um dos desafios mais críticos da humanidade: alimentar uma população que deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas até 2050 e fazer isso de forma sustentável. Eu sou o Pedro Rangel, hoje eu divido a bancada com o Vinição mais uma vez. Tudo bem, Vinição? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E para nos iluminar nesse assunto, a gente tem o prazer de receber hoje uma convidada que é líder nessa frente, que é a Ana Gomes, gerente de Analytics da DSM Firmenich. Ana, muito bem-vinda aos Agilistas, tudo bem? Como é que você está hoje? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje falando desse assunto que sou apaixonada por ele. Que ótimo, bem-vinda, viu? A DSM, Ana, ela tem um propósito muito audacioso, né? Que a gente lê aí a missão, que é alimentar o planeta sem custar a Terra, uma missão muito nobre. Então, para começar, conta pra gente um pouco da sua jornada, se apresenta aí para os nossos ouvintes e o que te move a aplicar a tecnologia num setor tão vital. Trabalho como Data Analytics Manager na DSM Firmenich, na área principalmente focada, né, em saúde e nutrição animal e com serviços de precisão, olhando para a nutrição de precisão dos animais para que a gente possa produzir realmente a proteína de forma sustentável para alimentar todas essas pessoas, né, que você comentou. Eu sou formada em engenharia, então a minha formação é em engenharia, tanto a graduação quanto o meu doutorado. Fiz o doutorado aí com foco, inclusive, em sistemas computacionais, olhando muito para algoritmos de otimização, que está dentro um pouco ali do chapéu da inteligência artificial. Tenho também a especialização em negócios para a sociedade pela Harvard, porque eu tenho um propósito pessoal, né, e sou uma entusiasta do uso da inteligência artificial para resolver problemas de bem público, né? Então, eu estou aí há 3 anos na DSM Firmenich, olhando para essas questões na saúde e nutrição animal. E a gente está falando aí de olhar para questões ligadas à fome zero, né? Olhar para condições climáticas que a gente quer melhorar, como a produção mais sustentável, falar um pouco também sobre a questão do consumo e da produção sustentável, então é bem bacana e a gente está fazendo muita coisa legal nesse sentido. Ah, que legal. A sua missão e a missão da DSM estão super bem conectadas aí, né, Ana? Super alinhadas. Você citou um termo aí, nutrição de precisão. Eu já tinha escutado falar pecuária de precisão. É a mesma coisa? Um tá dentro do outro, só para o pessoal se situar um pouco aí nessa frente. Sim, um tá dentro do outro, né? O nosso grande guarda-chuva, nossa área de negócio é serviços de precisão, e aí dentro dessa área a gente está atuando, né? A gente é o braço digital e consultivo que complementa o nosso portfólio nutricional, olhando para tanto a produção de aves, a produção de gado de corte, vaca de leite, suínos, a aquacultura. E a forma que esses serviços e essa nutrição de precisão funciona, né, junto com o nosso cliente, é que é uma oferta para olhar integralmente para aqueles animais, para aquela produção. Então, a gente entra com o produto digital, que vai nos dar dados, né, nos fornecer dados do que está acontecendo ali naquela fazenda, naquela granja, junto com o nosso serviço consultivo, né, a gente vai enxergar através dos dados se tem algum tipo de deficiência, se tem algum tipo de manejo dos animais que precisa ser corrigido. E a gente vai trabalhar junto com os nossos clientes nessas correções, seja de manejo, seja nutricional. E aí a gente pode entrar com os nossos produtos, né? Vitaminas, minerais, eubióticos e enzimas aí que a gente produz. Só uma curiosidade, quando o termo precisão, ele vem, imagino que ele vem, tipo assim, de acertar determinadas variáveis ali, sei lá, de forma que economicamente seja bom, mas também seja bom outras questões. Porque você podia explicar um pouquinho melhor? Claro. A gente, inclusive, tem um lema, né, que a gente gosta, que a gente quer tornar o que é invisível visível. Então, a precisão, ela entra muito nesse contexto de você ter os dados que estão ligados àquela produção
e você conseguir ser mais assertivo, né? Em tanto direcionar qual é o problema com essa visão holística de todos os dados, quanto também tomar a melhor decisão baseado nos cenários, simulações, né? Que hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente também consegue levantar de forma bem mais rápida, né? Para os nossos clientes. E aí, com isso, eles são bem mais precisos nas intervenções que eles vão fazer com essa combinação, né? Do dado, da consultoria e a nutrição. Legal. Que são os 3 pilares, né, da DSM aí que a gente fala, né? Isso. A DSM, ela é uma gigante global, né, nesse setor. Então, eu imagino que a complexidade dos dados seja coerente com essa escala, né, Aninha? E a situação que você deve ter encontrado aí 3 anos atrás, logo antes do case que a gente vai discutir já em instantes, deve ter sido realmente muito complexo. Eu queria que você contasse pra gente um pouco, assim, o cenário que você encontrou, qual era o principal desafio e o que o Fazenda de Dados veio para resolver, né? Que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Sim. A gente começou com esse projeto, né, da Fazenda de Dados há 2 anos. E o cenário que a gente via antes era um cenário em que, dada a nossa oferta, né, de produtos digitais para os clientes, a gente estava, né, recebendo muito dado e de diferentes frentes. Então, a gente tem, por exemplo, um produto que é o Farmitel, que está voltado para a gestão das fazendas. Então, a gente consegue informações e dados da performance dos animais, do manejo. A gente tem o Verax, que é um serviço para fazer a predição de saúde dos animais. Então, ali a gente vai ter condições de granja, marcadores biológicos dos animais, outros tipos de dados. E aí, a gente ainda tem mais outros 2 serviços, né? O Sustel, em que a gente também coleta dados dos recursos, a gente vai calcular qual que é a pegada ambiental daquela produção. E o Saitel, onde a gente oferta análises laboratoriais. Então, a gente vai fazer análise das rações, dos ossos e tudo que for necessário ali para fazer esse diagnóstico da produção. E cada um desses dados estava dentro de um silo, dentro do seu próprio produto. Então, esse foi o grande desafio que a gente enxergou 3 anos mais ou menos atrás. E com a visão de atender o nosso cliente de uma forma mais integrada, a gente viu essa necessidade de começar a conectar esses dados que estavam em cada um dos produtos, porque dessa forma a gente consegue realmente olhar para isso de uma forma mais completa. E quando a gente está falando dessas diferentes fontes de dados, né? São dados mais estruturados, desestruturados ou os 2? Como é que é esse ecossistema de dados aí A maioria dos nossos dados são estruturados, mas a gente passou a receber nos últimos anos alguns dados não estruturados, e a tendência que a gente vê do mercado é também de receber mais dados não estruturados. Então, imagens, né, de drone, que a gente já vê que está sendo uma tecnologia aplicada na produção animal, muitas IoTs, né, dispositivos e IoTs que também estão sendo levados agora para a parte de produção animal, que já era muito forte na agricultura, né, já há uns 10 anos. A gente está vendo isso também chegar forte. E então a gente está com a expectativa de ter cada vez mais dados não estruturados também. E como é que foi esse ponto de decisão, né, da DSM? Vamos investir em uma fundação mais moderna, mais robusta? Qual que era a grande expectativa por trás do Fazenda de Dados? A nossa grande expectativa, e eu gosto até de fazer uma analogia nesse caso, né, com a parte humana. Então, a gente costuma falar, tem um grande colega, né, ele fala que os animais, né, eles precisam ser como atletas profissionais, para que a gente consiga realmente produzir a proteína que a gente precisa para alimentar, né, a população mundial. E o que a gente vê com atletas profissionais é que eles são pautados por vários especialistas, né, e aí eles têm todo um suporte de nutricionista, de médicos, né, de treinos específicos, tudo ali para garantir que eles consigam performar da forma necessária. E a gente gosta muito dessa analogia porque para a produção animal mesmo se aplica, né? Então a gente precisa de olhar para todas essas questões, seja de saúde, seja de manejo, recursos que estão sendo utilizados, para que a gente possa realmente ajudar os clientes e ajudar nesse propósito, né, de alimentar o mundo sem custar o planeta. Então, isso foi um dos grandes motivos
né, pelos quais a gente começou essa iniciativa. E o outro grande motivo é que, dado o volume de dados, né, que é incremental e vai ser exponencial nos próximos anos, que a gente acredita, né, na agropecuária, crescendo, a tomada de decisão fica muito mais difícil. Então, se você não tem, né, uma inteligência artificial, um algoritmo, se você não aplica, né, as técnicas de ciência de dados ali para você conseguir analisar todos esse volume, né, de uma forma rápida e precisa, né, e aí volta o termo da precisão. Se a gente não tem essa fundação de dados bem construída, a gente não consegue dar espaço. E hoje a gente tem a Lori, que é o nosso sistema de inteligência artificial, né, que a gente já suporta os nossos clientes aí de produção de gado de corte, vacas de leite, com essa tecnologia, e a gente quer expandir ela para outras espécies, para várias regiões, né, globalmente. E a gente sabia também da necessidade de ter essa fundação para que isso fosse possível, né, para que a gente pudesse realmente ter um time ali olhando para esses dados, produzindo esses insights de uma forma rápida, eficiente e usando a tecnologia de ponta que a gente tem hoje, né? Só fazer uma pergunta de curiosidade também para vincular, é um passo um pouquinho atrás, mas eu acho que me ajuda a entender, eu acho que ajuda o ouvinte também. Quando você descreve todos esses produtos que existem para acompanhamento, igual você falou da saúde do animal e tal, como que isso vincula com o negócio? O negócio é só de venda de insumo, ou ele vende, tipo assim, serviço, ou ele vende até o resultado final, do tipo assim, eu tô vendendo quase que um animal saudável, vamos falar assim. É um serviço que vai complementar a nutrição, né? Mas o nosso modelo de negócio, ele foca muito também na nutrição, que a gente também vai estar ali oferecendo para os nossos clientes para fazer qualquer ajuste. Então, é o serviço atrelado, né, a venda de nutrição, realmente para complementar o portfólio e você ter uma entrega mais completa, né? Então, esse é o modelo de negócio. Uma outra pergunta sobre essa questão dessa base de dados que vocês estão montando. Às vezes a gente vê aqui projetos desse tipo que às vezes tem problemas, assim, fica trabalhando demais assim na fundação, mas demora muito a ter um resultado concreto e gerar valor. Imagino que seja um desafio lá também. Isso foi um desafio quando a gente começou ali há 2 anos, né, nesse projeto. E acho que foi uma decisão muito assertiva que a gente teve de focar em casos de uso específicos para aquela fundação de dados. Porque eu já vi, né, acontecer muito isso que você comentou, Vinícius, de às vezes você focar muito na parte técnica e quando você vai realmente aplicar aquilo em algum contexto, faltou, né? Faltou um requerimento, faltou algum tipo de conexão, algum tipo de padronização. Então, acho que isso foi uma das decisões muito assertivas que a gente teve e que eu acho que nos ajudou a chegar no sucesso dessa iniciativa, que foi escolher bem os casos de uso, para a gente poder realmente até justificar, né, o investimento, a gente entender que a arquitetura que estava sendo proposta e a governança que está sendo trabalhada faziam de fato sentido para aquilo que a gente queria entregar, né, tanto para o nosso negócio quanto para os nossos clientes. Acho que isso é um bom momento para citar a famosa regra 80-20, né, Ana, que tem várias pesquisas, relatórios de mercado que mostram que os times de dados, né, engenheiros, cientistas, costumam gastar esmagadora maior parte do tempo organizando e limpando a casa, né, em termos de qualidade dos dados, do que de fato focar na análise e criação de valor, né? Então acho que sim, estrategicamente uma decisão muito boa, começar qual problema eu quero resolver, né? Pensar em casos de uso aí, quick wins, eu imagino, mas eu acho que também teve uma decisão técnica muito acertada aí, que foi a escolha da Databricks, né? Aí eu queria que você elaborasse pra gente um pouco o que envolveu essa escolha, né? Assim, você já falou várias coisas aí que dão spoiler. Acho que a tecnologia Data Lakehouse da Databricks, né, ela une o melhor dos mundos, né? Data Lake para dados não estruturados, Data Warehouse para estruturados, colocando de uma forma bem resumida, né? Imagino que isso faça parte, mas eu queria que você elaborasse um pouco para nós, assim, e como que você acredita que essa escolha está ajudando a resolver até essa questão que o Vinicius falou, né? Que eu acho que a Databricks traz uma celeridade nesse processo também. Sim, eu concordo, acho que essa foi uma escolha que a gente fez que também foi muito acertada. A decisão, ela primeiro veio da ideia, né, da arquitetura que iria ser trabalhada, né? Então, a gente apostou muito numa arquitetura de Data Lakehouse para que a gente pudesse ter escala para tratar todos esses dados com todas as espécies para todas as regiões. A gente também estava procurando, né, uma governança
que garantisse que a gente tinha segurança de todos esses dados, que cada produto também pudesse trabalhar com os seus dados ali dentro do seu próprio domínio, de uma forma autônoma, sabendo exatamente qual que é a qualidade daquele dado, como que eu vou compartilhar esse dado com outro produto, fazer essa integração de uma forma correta. Então, eu acho que isso tudo nos levou para essa arquitetura, né, o Data Lakehouse, com o método do Data Mesh também, que a gente aplicou os domínios, né, toda essa governança que também fez muito sentido. E com a Databricks a gente encontrou todas as ferramentas necessárias para implementar isso. Então, a gente teve uma experiência realmente muito positiva e que a escolha tanto da arquitetura e da ferramenta nos permitiu, com 6 meses, né, já está entregando os primeiros cases e já está conseguindo ter a ingestão de dados, as primeiras pipelines, né, na arquitetura medalhão e também criando os produtos de dados, porque no final das contas um dos nossos grandes objetivos também é ter uma plataforma que permita que a gente crie esses produtos de dados, que acho que esse é um termo que está cada vez mais em alta, né, para a gente na área de tecnologia. E são os produtos que vão justificar, de fato, aquele investimento, né? É a saída ali, é como o use case vai aparecer ali para a empresa, para os clientes, né? Perfeito. Assim, não é fácil justificar um investimento que não gera um produto final visível imediato, né? Até que você comentou 6 meses aí, eu acho que é um horizonte muito bom, né? Acho que muita gente que começa um projeto como esse, que mexe na fundação mesmo, né? Criar uma fundação tão robusta, talvez não espera um retorno tão rápido, né? Aí acho que até mais pro Vinição aí, que já viveu vários clientes, várias indústrias, como é que você enxerga esse desafio para as lideranças, né? Nos vários segmentos aí de priorizar esse tipo de investimento? Esse dilema até que eu mesmo falei antes aqui, né? Ele é interessante porque, assim, você não pode também pegar, assim, um use case e moldar a solução do problema só para ele, né? Você tem que ter um pensamento muito contextual, né? Isso. Você tem que ter ali uma visão do todo ali do que você quer, mas ao mesmo tempo você tem que ir gerar alguma coisa concreta, né? Porque, igual a Ana já falou antes ali, senão, às vezes, na hora que você vai aplicar, você fala assim, o dado não está do jeito, realmente é necessário para rodar um determinado algoritmo. A realidade, ela sempre se impõe, né? A gente sempre sabe as coisas na hora que a gente vai realmente aplicar, né? Então, eu acredito que seja bom ter uma estratégia meio mesclada, né? Você pega alguns candidatos ali, você vai construindo a visão com uma característica mais abrangente, mas ao mesmo tempo você vai gerando resultados. Acho que tem até um pouco a ver com o episódio lá antigão que a gente gravou com o Breno, lá, da DCN também. Alimente os times. Aí não é com esse espírito, né? Simplesmente só para dar uma resposta para alguém. O sentido aí é mais de realimentar com a realidade. Então, acho que isso aí que é o mais importante. Tipo assim, tem uma coisa que você coloca a coisa para funcionar de fato, mas ao mesmo tempo você vai construindo uma coisa bem abrangente. Sim. Legal. E a Databricks, ela permite bastante disso, né, Ana? Inclusive tem versões mais embrionárias, né? Eu acho que eu não vou me aventurar a explicar muito aqui, não. Quem quiser aprofundar mais tecnicamente pode ir no podcast vizinho, que é o Entre Chaves. Eu também nem vou conseguir aprofundar. Mas eu sei que já existem ferramentas na Databricks que são versões embrionárias da estrutura completa, né? Que são os Data Puddles, Data Ponds, né? Que são versões menores e tal. Permitem você criar a tecnologia para aquele use case ali, num determinado contexto, mas já sendo um embrião para uma estrutura mais completa no futuro, te permitindo preparar, né? Vocês chegaram a passar por uma ideia mais embrionária primeiro ou já foram direto para uma arquitetura mais definitiva? No nosso caso, a gente já foi para uma arquitetura um pouco mais definitiva, com esse olhar já para o longo prazo, né? Mas ficou muito com o time ali, a escolha realmente, né, das ferramentas técnicas dentro do Databricks, mas sempre com esse olhar de algo que vai responder, né, pro que a gente precisava no momento, mas que também vai atender o futuro. Eu acho que o Vinícius colocou isso de uma forma muito, muito bem, né, colocada, de que é preciso ter essa visão híbrida. E até para complementar, né, acho que a nossa experiência com esse projeto, para mim, assim, foi uma das experiências em que eu vi a agilidade dentro do contexto de dados sendo muito bem aplicada, né? Então, você pensar naquele caso. A gente teve também, né, não falhas, né, mas casos que não foram
sucesso, que a gente viu Nem que ainda tudo são flores, né? precisava, a gente viu que ainda precisava ali de ter um volume maior de dados para talvez você fazer uma entrega final, mas tudo isso gerou valor para que a gente entendesse qual que era o próximo passo, qual que era o próximo ajuste que tinha que ser feito, se a escolha dos cases precisava ser ajustada para o próximo caso. Então, eu vi muito a agilidade, né, nesse contexto e acho que foi uma coisa muito interessante, assim, que eu experimentei, né, nesse projeto. Até eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais aí dos insucessos também, que é super interessante, os ouvintes gostam de entender também o que deu errado, né? Porque é claro que nem tudo dá certo o tempo todo. Mas você já materializou pra gente bastante aí algumas aplicações, né? Da pecuária de precisão, nutrição de precisão em geral. Várias situações em que a análise preditiva, né? Entra realmente como algo que pode ajudar a aumentar a eficiência operacional no setor, né? De criação animal em geral. Mas existe um grande resultado recente que a gente quer comentar, é um caso de uso, né, entendo assim, que é muito interessante, que é um modelo de machine learning com um nome bem curioso, Fatty Liver Model, né, é um modelo de Gordura no fígado. Gordura no fígado. Das aves. Das aves, para ser mais específico aí. Conta pra gente um pouco desse modelo, qual que é o problema que ele nasceu para resolver, como é que foi a jornada de criação dele. Ele foi um dos primeiros que foi implementado dentro da plataforma da Databricks, né? Vocês já tinham vários outros, né? Vários outros tipos de análise correndo, mas esse foi um dos primeiros já nessa versão mais moderna do processo, né? Exatamente. Se puder contar um pouco pra gente isso aí. Esse foi um caso de uso em que o nosso foco, ele era criar a nossa pipeline de machine learning. Então, a gente queria realmente mostrar o valor de se ter uma fundação bem construída para acelerar a criação e a produtização de modelos de machine learning. Então, o modelo, né, de previsão de gordura no fígado das aves, hoje ele está já em produção, acessível para os nossos clientes através do Verax, que é o nosso produto de predição de saúde animal. A gente já tinha ali 10, né? A gente já tinha mais de 10 modelos disponíveis para aves de corte e postura. E o Fatty Liver foi o primeiro que a gente colocou nessa estrutura e que, a partir dele, a gente passou a entregar os modelos para essa aplicação de forma muito mais rápida. E só para ficar um pouco mais claro o que é o modelo em si, a gente tem os marcadores biológicos das aves e algumas observações veterinárias. Então, a gente tem um banco de dados muito rico de vários locais, né, produção de vários países, e a gente consegue, através do machine learning, identificar esses padrões, né, e prever de antemão, antes do caso ser clínico, né, de você conseguir o veterinário ir lá na granja e ver aquilo acontecendo, porque as aves estão perdendo peso, né, não estão se alimentando adequadamente, a gente já consegue ver traços ali no exame de sangue que identificam que tem um problema para você atuar proativamente. Então, é como se fosse o nosso caso, né, quando a gente faz também todo ano o exame de sangue, e aí tem hoje em dia, né, hemoglobina glicada, né, se tá alto ali, você tá talvez pré-diabético, e aí o seu médico vai pedir para você ajustar sua alimentação, olhar para isso e voltar lá e fazer um exame de novo depois de um tempo. Então, é a mesma... A gente pode aplicar, né, essa visão para os animais também, e a gente tem esse modelo e vamos, né, olhar aí para vários outros para poder ajudar a tratar esses casos subclínicos. Legal, é muito interessante isso. Por causa desse case do Fazenda de Dados, foi que eu comecei a explorar mais o termo, que até então era um pouco mais novo para mim. Assim, sempre que a gente coloca o Ops na frente de alguma coisa, a gente está falando de orquestrar o ciclo de vida, né, de alguma coisa. Aí Design Ops, Product Ops, etc. Né? Então surgiram vários Ops nos últimos AI anos. Ops hoje em dia AI Ops, também. Exatamente. E aí esse, bastante conhecido como MLOps, né, que é orquestrar o ciclo de vida dos modelos de Machine Learning. E aí tem um dado muito interessante do Gartner, inclusive, né, que sugere que 8 ou 9 a cada 10 modelos de Machine Learning nunca chegam à produção. Aí, se você puder elaborar um pouquinho pra gente, assim, por que você acredita que essa é a realidade e como você acha que esse novo fluxo que vocês desenharam de MLOps ajudou a resolver esse problema no caso da DSM? Eu tenho até uma história, né, de uma experiência passada minha. Eu passei, antes de vir, né, para a parte de nutrição animal, fiquei 11 anos na indústria siderúrgica e o primeiro modelo, né, que eu coloquei de inteligência artificial que eu coloquei em produção foi em 2013. Na época a gente nem falava, né? Data Science não era nem inteligência artificial, não se comentava muito disso. Mas a transformação digital já estava acontecendo ali na indústria de base. Naquela época, eu criava o modelo em C#, criava um serviço
que era instalado no servidor que estava conectado à máquina na planta industrial. E aí qualquer ajuste que eu precisava fazer no modelo, eu ia lá junto com os operadores, acompanhar como é que o modelo estava funcionando. Qualquer ajuste que eu precisava fazer, eu tinha que voltar lá. Você ia de EPI, né? Pra fazer... De EPI, sala de controle, voltava lá, mexia no código, criava um novo serviço. Se tivesse qualquer alteração, estou usando uma variável nova, aí você ia no sistema de produção, você tinha que alterar o sistema de produção para você colocar a nova versão do modelo. Então, assim, era muito complicado, sem contar o risco, né? Muitas das vezes eu tinha que esperar uma parada de produção para eu levantar um novo modelo, para ajustar o modelo que estava ali funcionando. E quando eu vejo a forma que a gente trabalha hoje em dia, né, com a produtização dos modelos de inteligência artificial, para mim, assim, isso é um benefício imensurável. Eu chego a ter dificuldade até de falar tudo que eu vejo de bom, né, nesse processo. Mas para a gente realmente conseguir ganhar escala, né, e conseguir estar ali realmente com os modelos com o ciclo de vida ajustado, né, que você consegue treinar, retreinar, atualizar, ter controle das versões. A gente realmente precisa dessas tecnologias e dessas plataformas que a gente tem hoje. Eu lembro que até nessa própria empresa, meados ali de 2018, a gente começou a criar um time para criar a nossa própria pipeline sem essas ferramentas de mercado, né, porque ainda era muito incipiente. Então, é super importante para você conseguir aplicar no dia a dia essas tecnologias, você ter essa facilidade e você ter esses fluxos padronizados, né? Isso garante a segurança de todo o processo, garante a auditabilidade, né, daquilo que você está fazendo. Nossa, eu conseguiria falar horas sobre isso, porque realmente eu já vivi a aplicação de modelo raiz, né, até agora, essa facilidade que a gente tem, que é muito positiva. Legal. De novo, Databricks no core aí da solução, né? Com MLflow e tudo mais. E depois do modelo de gordura no fígado das aves, imagino que já tem vários outros no forno aí, né? Agora com mais celeridade para poder entregar os modelos em produção. O que vem pela frente aí? Tem algum que você pode dar um spoiler? A gente já tem vários modelos. Acho que um spoiler que eu posso dar, né, que a gente já tem, se eu não me engano, 6 modelos que já estão no ambiente de ACC, né, nosso. Então, isso eu acho que é outra vantagem, né, de todo esse fluxo de MLOps que foi criado. Então, você tem um ambiente que você desenvolve, um ambiente que você valida e um ambiente que você coloca em produção. Então, já tem 6 lá, inclusive para outras espécies. Então, a gente está bem animado e a velocidade com que a gente consegue fazer isso agora é muito maior, né? Então, uma vez que a gente tinha um modelo desenvolvido antes da fazenda de dados, era de 2 a 4 meses, dependendo da complexidade do modelo, para criar a API, colocar ele em produção, monitorar os resultados, cumprir todo o ciclo de vida. Hoje a gente faz em uma sprint de 15 dias. Realmente é bem mais empolgante, né? 2 a 4 meses para 2 semanas é Imagina. Absurdo. E quando você tem que retreinar, né? Uhum. Hoje a gente já consegue pôr retreinamento automático, a gente consegue responder questionamentos, né, dos clientes da área de negócio com relação à assertividade, à acurácia dos modelos. Recebemos mais dados, fizemos mais amostras, né, em animais, a gente consegue retreinar e garantir que o nosso cliente está sempre ali com a tecnologia, né, o dado ali todo atualizado, tudo da melhor forma possível. As expectativas devem estar altas já também, né, Ana? Alta gestão da DSM, o pessoal já conseguir colocar as ideias em prática já mais rápido, assim, né? E isso, para mim, é algo que está sendo muito interessante de vivenciar, que é esse interesse, né, da alta liderança num assunto fundacional, né, que geralmente a gente considera até um assunto ali de bastidor, né, e a gente trazer o que o time de engenharia nosso faz, né, ali para frente da liderança é muito bacana. Segundo agora, a gente teve até o status report, né, desse projeto, a gente faz ele bimensalmente. A nossa alta liderança entende muito o valor, né, da inteligência artificial e quer muito que a gente dê espaço, né, como um serviço ali para os nossos clientes. Mas ter eles ali ouvindo, escutando o que a gente está fazendo, com interesse, fazendo perguntas, isso para mim é de um orgulho enorme, assim. A gente conseguiu mostrar o valor e contar bem essa história, né, que é super importante. Legal. Até acho que um bom ponto que você entrou aí. A gente falou, né, tipo de resultados de negócio já, mas tem também aquele resultado que é
a melhoria cultural, né, que aconteceu. Acho que você viu aí, ao longo desses 3 anos, seu time mais que dobrou, né, Ana? Que a gente viu aí, começou com um engenheiro, um cientista, um arquiteto, alguma coisa assim, hoje já tá com um time completo aí em todas as frentes, né, e cobrindo engenharia, ciência, análise, né, tem data manager já, então assim, como é que você avalia que foi também essa escalada, não só da tecnologia, da plataforma, mas também da cultura de dados na DSM? Esse projeto em específico, eu acho que nos ajudou muito a trazer tanto a visibilidade, que eu acho que é muito importante, quanto a gente fala, né, de cultura de dados, quanto a prática, né, também. Então, olhando um pouco assim no âmbito interno do nosso time, nossa, orgulho demais mesmo da maturidade que a gente atingiu. Quando a gente pensa nessa arquitetura de Data Lakehouse com Data Mesh, isso exige, né, uma governança, documentação, e a gente está vendo a gente fazer isso de uma forma muito estruturada, e isso realmente vira um case de sucesso. Faço questão de citar aqui o Bruno Oliveira, né, o nosso coordenador de engenharia de dados, que lidera tecnicamente de uma forma brilhante e realmente ajudou, né, a gente a mostrar esse valor, e o time vai crescendo junto, né, porque a régua vai aumentando, o time vai crescendo junto, a gente vai criando novas oportunidades para as pessoas no time. O time de ciência também, né, vai crescendo, porque vai conseguindo entregar mais rápido, o time de análise igualmente. Então, internamente teve um impacto super positivo. E dentro da corporação também, né, a gente fez esse projeto muito em parceria com o time global nosso de tecnologia, e um dos nossos desejos lá atrás, 2 anos atrás, era também usar esse caso, usar esse nosso projeto, né, a Fazenda de Dados, como um piloto para uma arquitetura que vai ser agora aplicada globalmente para toda a empresa, né, para todas as áreas, área de vendas, área de pesquisa e desenvolvimento. E isso está acontecendo, né? Então a gente conseguiu provar o valor da arquitetura, a gente conseguiu mostrar, né, qual a melhor forma de trabalhar, melhor forma dos processos rodarem, né? Trouxemos a pessoa o Data Product Manager, que fez também uma grande diferença. E aí a gente está vendo a empresa toda junto, abraçando essa ideia e caminhando, e a gente ajudando nessa construção. Então, globalmente, né, eu vejo essa transformação e a gente conseguindo alavancar a maturidade de dados da empresa como um todo. Curioso isso, né, Vinição? Sim, a gente falou agora há pouco sobre o Fazenda de Dados como algo já grandioso, de uma certa complexidade. Ele em si é o embrião para algo maior ainda. Então, assim, vem novos desafios aí, né, Ana? O que você vê aí que ainda existem, né, de desafios para essa fundação especificamente, ou até para a organização como um todo, para adotar agora essa plataforma que vocês criaram? Um dos desafios que eu vejo hoje é a parte de catalogação dos dados. Então, hoje a gente está nesse momento de olhar realmente para esse catálogo, para como esses dados estão anotados, para que a gente possa também democratizar o acesso a ele. Então, como a gente está falando de expandir essa arquitetura Data Mesh de uma forma organizacional, a gente passa a entregar dados para o time de pesquisa e desenvolvimento, né, para que eles possam acelerar com a inteligência artificial a criação de novos produtos, toda a parte de ciência que é muito forte, né, na nossa empresa. E com isso a gente tem esse desafio agora. E o outro desafio que eu vejo também, né, no curto prazo é a interconectividade que vai no nível do produto. Então, como que a gente padroniza, né, alguns dados e alguns identificadores entre os produtos, né? Isso também é um desafio muito bacana, porque ele não é puramente técnico, né? Então, é um desafio em que a gente tem que realmente mostrar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Isso pode gerar backlog para os produtos digitais. E aí você começa a ver, né, a empresa como um todo caminhando para ser completamente data-driven, né? Então, é um desafio bem legal aí que a gente está vendo, já está trabalhando aí no curtíssimo prazo. Você enxerga também como sendo um desafio cultural também, do pessoal ter costume de buscar esses dados e de confiar que eles existem, que eles estão lá? Você enxerga um desafio cultural também nessa democratização, ou é mais um desafio técnico? Hoje eu vejo o técnico como o nosso direcionador, né? Garantir que a gente está com essa catalogação de uma forma que, quando as pessoas precisarem, elas vão ter, né, o acesso correto. Mas esse ponto que você trouxe, Vinícius, me lembra um pouco até de um conceito que eu peguei da Gartner, né, esse ano. Li um trabalho deles sobre o gap de adoção da IA, que é a tecnologia que a gente tem disponível e a maturidade das pessoas em consumi-la.
esse é um gap que ele é normal, né? Ele existe, ele precisa existir até para a gente não estar ali sempre trazendo, né, o mais alto ali da tecnologia, mas as pessoas não estão usando e aí você está perdendo o investimento que você está fazendo. Então, achei super interessante essa visão deles, né, de que existe esse gap da adoção da IA, ele é normal, ele faz parte das empresas, mas você tem que gerenciar esse risco. Então, existe um débito técnico agora de IA, que eles falam, né? A gente sempre ouviu falar de débito técnico no desenvolvimento de software, e agora eles trazem isso para IA, que é você conseguir fazer essa gestão, né, de até onde eu vou, garantindo a qualidade técnica ali, o nível técnico daquilo que eu tenho, com base na adoção que as pessoas estão tendo, né? Então, é realmente um equilíbrio que a gente tem que ter. Então, a gente está olhando agora para essa questão técnica para depois avaliar, né? Como é que está a adoção, como é que está esse risco, como é que está esse gap, como é que a gente vai endereçar e dar um próximo passo. E às vezes também tem um risco de segurança, né? Que tem sido muito comum, né? Sim, sim. E esse risco de segurança, inclusive, quando a gente olha, né, para as empresas com baixa maturidade em dados, empresa com alta maturidade em dados, a de alta maturidade em dados é a que mais olha para a questão de segurança. Né? Então, isso é muito interessante também, né? As empresas de baixa maturidade, geralmente, elas estão olhando para a escolha do case certo, para conseguir tomar essas decisões, alavancar essas fundações de dados e tudo ligado à AI readiness, né? Já as empresas com alta maturidade, elas vão estar olhando primeiro para a segurança, né? Garantindo ali que você está cobrindo todas as áreas. Faz todo sentido. Vinição, você que tem uma visão aí de vários mercados também, você vê alguma lição mais evidente que dá para tirar desse caso para outras empresas? O que mais te chamou atenção, assim? Eu acho que o que mais chamou atenção é essa questão de gerar retorno mais rápido, né? Que eu já vi acontecer muito, eu já vi acontecer, eu não vou ficar citando aqui, né? Porque não pode, mas eu já vi casos assim, da empresa ficar, tipo assim, um ano e meio, e aí na hora que realmente vai aplicar, vê que tem um problema de processo. Tipo assim, o processo, lá no processo você não coleta o dado do jeito que precisa de ser coletado e nem é viável mudar, porque às vezes é um processo bem físico, né? Somente indústria. Então, assim, não é um negócio assim, um processo que eu vou mudar, sei lá, o formulário de coleta. Não é bem isso, né? Você tem que mudar o processo mesmo, né? Fisicamente, você tem que trocar equipamento. Eu já vi isso aí, casos desse tipo. Até para citar mais um caso também, né? Chamou atenção também bastante pragmatismo. Essa área de dados tem uma característica às vezes, porque muitas vezes no software a gente o problema ali é um problema muito assim de execução. Até tem alguns desafios técnicos, mas são desafios técnicos que não são tipo um rocket science, né? Não são intransponíveis, né? Agora, na parte de dados, às vezes tem desafios que às vezes são um pouco mais, tem características mais científicas ali, vamos falar assim. E aí o perfil das pessoas é um pouco assim, às vezes assim, um pouco pragmático e às vezes fica trabalhando muito na questão de modelos e tal, né? E não tem aquele pragmatismo de colocar a coisa rodando, tem uma certa dificuldade às vezes de fazer até um acompanhamento do que está acontecendo. E a outra questão que eu já vi é essa questão de, tipo assim, do pessoal se apaixonar um pouco por aquela arquitetura, que o negócio vai ficando legal, vai ficando bonito, vai ficando com várias novidades e a coisa toda rodando, funcionando, só que você não consegue extrair muito valor ali. Às vezes até tem um potencial gigantesco, só que normalmente o sistema que a gente tem, né, corporativo é um sistema que precisa de resultados normalmente de alguma coisa ali de curto prazo para o pessoal topar uma nova rodada de investimento interno, vamos falar assim, né? Então achei legal essas questões, porque me pareceu que vocês conseguiram lidar bem com essas 3 questões que eu citei aqui, que eu lembrei, né? Foram várias. Esse ponto da diferença, né, de dados com software, eu acho que para mim é muito interessante, né, também, porque é um desafio nosso também, de começar a entender como que a gente trabalha, né, com essa experimentação que faz parte. Então, muitas vezes você vai pegar os dados e você tem uma hipótese de que aquilo pode gerar uma predição de saúde animal, pode gerar uma predição de ganho de peso, mas você não tem a certeza. Então, a gente também está trabalhando muito com em deixar claro para as pessoas esse processo, né? Contar essa história
de que você vai primeiro experimentar, de que você tem uma hipótese. Então, até no âmbito ali, né, do Data Product Manager, né, a gente faz realmente um backlog de hipóteses, a gente coloca isso dentro das sprints, como se fosse realmente uma entrega, né, mas entendendo que aquilo pode vingar ou não. Às vezes a entrega é um aprendizado, não é necessariamente um resultado. Exatamente. Isso tem sido muito positivo na forma nossa de trabalhar também. Acho que é um aprendizado que vale compartilhar. Isso vincula muito com esse exemplo que eu dei do pessoal ser meio científico. Às vezes vai falar assim, cara, mas você tem que gerar, igual eu falei aqui, às vezes você não vai ter o resultado, que era uma hipótese, mas você tem que dar clareza de qual aprendizado você teve. Assim, o aprendizado pode ser simplesmente que é impossível até executar aquela hipótese, que você não tem as informações, não vai ter as informações, mas aí se você vai dando transparência sobre isso e esse processo é rápido, ou seja, tipo assim, você não gasta tanto assim para ter esse aprendizado, aí o pessoal começa a aceitar, entendeu? E no nosso caso, a validação da hipótese, ela passa, né? Tanto pela acurácia daquele modelo, olhando estatisticamente, claro, né? O que aquilo representa, se não é algo aleatório, mas principalmente a validação de negócio. Porque se você também só olha para a questão estatística, às vezes você está perdendo uma oportunidade, né, de colocar um modelo que já vai direcionar uma decisão, mesmo não sendo ainda a versão final, né, daquele modelo, porque eu acho que é esse ciclo, né, de você estar sempre querendo melhorar, você pode ter mais dados, ter resultados melhores, modelos mais assertivos, mas isso tem que fazer parte do ciclo de vida, não precisa ser uma diretriz ali para entrega. Então, validar com o negócio também, né? Até que ponto, se eu acertar esse tanto, se eu garantir que eu não tenho falsos negativos, isso é suficiente para aquele produtor, né? Para aquele cliente tomar uma decisão que vai, de fato, impactar o negócio nele. E eu vejo já o nosso time, principalmente de cientistas de dados, muito com essa visão, né? Muito com esse olhar, inclusive quando eles apresentam, né, os resultados internamente na empresa, para a gente decidir se vai colocar em produção ou não. E isso eu acho que também é algo muito positivo, sabe? Que nos ajuda também a ganhar a confiança das pessoas de que aquilo, de fato, pode mudar essa indústria, né? E tá mudando. É aquele negócio, né? Se a máquina não aprender, pelo menos a gente aprenda alguma coisa, né? Tirar o aprendizado daquilo. Assim, eu achei extremamente refrescante. A gente conseguiu um episódio inteiro. Eu vou cometer o ato agora, mas a gente quase conseguiu não falar de LLM, né? Hora nenhuma. A gente falou de IA no seu conceito mais clássico, né? Então, assim, achei o papo super refrescante nesse sentido. Ana, conectando já com o seu propósito, né, de usar a tecnologia para o bem comum e olhando para o futuro da indústria de nutrição animal, onde você enxerga aí o maior potencial transformador da IA nesse contexto? O que mais está te empolgando aí no momento? Olha, o que me empolga e me move muito, né, atualmente, é essa democratização para essa indústria. Então, quando a gente comenta, né, de que a agropecuária, a produção animal, ela está ali 10 anos para trás da agricultura, vamos colocar, né, nessa perspectiva, mas que a gente já tem vários dados, várias tecnologias disponíveis, me motiva muito que a gente já consegue pegar esses dados e levar algo de extrema inteligência para os nossos clientes, né? Então, que a gente está caminhando junto de forma que está nascendo todas essas tecnologias para pegar os dados, né, para coletar, e junto com isso a gente está conseguindo caminhar com a inteligência artificial e nas suas várias formas, né? Então eu tenho feito um trabalho, né, de conscientização e até de alfabetização, não só interno, mas do mercado, de que a inteligência artificial, elas são várias coisas, né? Como você citou, não é só a inteligência artificial generativa. A gente usa ela diariamente para tomar a decisão de qual que é o caminho que a gente vai pegar para o trabalho, qual que é o filme que a gente vai ver à noite, e poder levar esse tipo de tecnologia que a gente usa tanto, né, para qualquer tipo de produtor, né, independente do tamanho, os grandes, os pequenos, para que eles consigam realmente prosperar nessa missão de alimentar o mundo. Isso para mim é extremamente motivador. Ver também o nosso time crescendo, né, e as pessoas se desenvolvendo. Igual eu comentei, né, o time de engenharia de dados ganhando um destaque, indo para frente ali, o time de ciência de dados olhando para o valor de negócio, o que eles estão fazendo, o time de análise trazendo insights para como que a gente vai conectar melhor as informações, como que a gente vai mapear todos os dados, catalogar. É muito bacana de ver isso acontecendo, sabe? É bem legal. E de estar fazendo parte dessa transformação junto com os nossos clientes. Incrível.
deve ser muito gratificante mesmo. E você tem algum conselho, dica, algum highlight, insight final aí que você queira dar para quem esteja ouvindo a gente aí, que tá para embarcar nesse tipo de desafio? Nossa, difícil. Vários, né? Vários. Mas assim, acho que o principal, né, é entender qual que é a necessidade que você tem, né, seja para atender seu cliente, seu negócio. Hoje em dia, a inteligência artificial ela é um hype muito grande, então eu acho que para as pessoas que estão em posições como a minha, né, de liderança, de ajudar na definição dessa estratégia de dados, acho que é super importante você entender para que você está fazendo isso, né, você ter essa clareza de para onde que o negócio está indo. Não vai ser toda a inteligência artificial que vai resolver seu problema, né, às vezes vai ser uma mais clássica, às vezes vai ser uma mais avançada. Com base nisso, escolher bem uma arquitetura, escolher bem as ferramentas que você vai usar. Adotar o conceito da agilidade no contexto de dados, que eu acho que é super importante, né? Criar essa cultura de agilidade com todo o time, para você olhar para as hipóteses, né? Você aprender rápido, chavear de caso de uso se necessário. Então, acho que esses seriam meus principais recados, assim, coisas que eu vi que deram muito certo. E contar essa história, né? Acho que hoje tá podendo contar essa história muito bacana, contar essa história internamente também na empresa é muito legal e a gente vai aumentando essa maturidade de todos aí, né, na parte de dados. Parabéns, Ana. Parabéns pelo case. A DSM também por todo o investimento aí. Acho que é uma história incrível que vocês estão construindo. Espero que você volte aqui no podcast daqui a um ano, quem sabe, para contar novas histórias ainda, novos sucessos. Obrigado mesmo por compartilhar. Acho que foi muito inspirador. E é isso. Vamos encerrar o episódio por aqui, pessoal. Obrigado, Ana, pela participação. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado, Vinição, pela companhia. E para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado do episódio de hoje. Não deixe de nos acompanhar também no LinkedIn, no Instagram. A gente está sempre fazendo as nossas publicações por lá e todas as novidades dos agilistas vocês podem acompanhar também nas nossas newsletters. Muito obrigado e até a próxima.